agora um caso grave de violência. Um casal de idosos, cara, denuncia que está sendo extorquido e ameaçado pelo próprio filho. Isso mesmo que vocês ouviram, pelo próprio filho. Após exigir R$6.000 e não conseguiu o valor total, esse homem invadiu a casa, bicho, destruiu o eletrodoméstico e até o carro da família. Tatuzinho chega contando todos os detalhes pra gente. Tatuzinho, deixa eu ver que horas são, 11h56, ainda é bom dia. Bom dia, meu irmão. Oi, Fred, bom dia pra você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Balanço Geral, aqui tanto em Brasília, no DF, como no entorno. Pois é, Fred, infelizmente mais um caso absurdo. Quando se sabe, quando se trata de criança e idosos, aí que chama mais atenção ainda. Olha o absurdo desse filho, que era para dar amor e carinho pros pais idosos, uma senhora de 75 anos e o avô, né, o pai dele de 80 anos, ele acabou extorquindo esse casal de idosos, ali esses idosos, na tentativa de ajudar o filho mediante essa extorsão, chegaram a fazer empréstimo, só que na sexta-feira, quando ele chega para pegar esse valor de R$6.000, os idosos falaram, filho, temos essa quantia. O que acontece? Ele fala para os pais, mas eu pedi 6.000. É nessa hora que ele começa a quebrar toda a casa em Arniqueira, a casa dos pais, parte para cima do pai idoso, ele acaba queimando as roupas do pai, vestimenta desse pai. E ali na história, dentro da casa, estava um neto. Esse neto tentou intervir, mas só que o caso foi parar na delegacia. Detalhe, esse filho agressor, covarde, foi solto. Só que agora o neto busca por justiça porque teme pela vida dos avós. O Emanuel está aqui ao vivo com a gente. Emanuel, primeiramente, obrigado por tirar o seu tempo para falar conosco ao vivo no Balanço Geral. Como é que foi isso? Foi sexta-feira, mas esse histórico de violência já vem de antigamente. Boa tarde. Agradecer também, Fred, você, toda a equipe do Balanço Geral. É uma situação que eu vou ser muito sincero com você e muito franco. Tem mais de 5, 6 anos que isso acontece. Tanto que a minha ida para a casa dos meus avós, há 2 anos atrás, tem muito a ver com isso, para tentar impedir esse tipo de situação, mas a situação só vai ficando cada vez mais grave. Vale lembrar que o meu tio, o Marco César Barbosa dos Santos Filho, ele não é usuário, tá? Algo que a gente consegue perceber ainda mais, a ruindade, a falta de caráter, a falta de amor, assim, com os pais, entendeu? Que são idosos. O que eu tava te falando aqui, cara, se você chegar na minha avó e falar que essa grama aqui verde é amarela, ela vai acreditar que a grama é amarela. E pai, mãe, você sabe como é com os filhos, né? Então é uma situação que eles tentaram evitar a todo momento. Eu, por conta do meu trabalho, também sempre estou viajando. E eu comecei a perceber padrões nesses anos que quando eu viajava, eu voltava, eles estavam muito ansiosos, muito agoniados. E a gente começava a pressionar para ver o que estava acontecendo. A gente sempre descobria que era uma extorsão aqui, uma roupa queimada ali, uma ameaça colar. Então a gente foi começando a perceber. Na quinta-feira, detalhe, ele nunca faz isso quando a gente está no local. Quando tem alguém na residência, ele nunca faz esse tipo de coisa. E na quinta-feira, ele achou que eu estava trabalhando no meu trabalho. Chegou pela manhã, só como eu estava de home office, eu escutei as primeiras ameaças, né? Ele chegou exigindo a quantia de R$6.000. O meu avô, ele falou um negócio assim, quebra o coração, cara. Ele falou, meu filho, eu não tenho dinheiro para te dar. Tudo que eu tinha, eu já dei. Então, ele falou, olha, se eu voltar aqui e não tiver R$6.000 amanhã, vocês vão ver. Eu avisei minha tia da situação, no outro dia eu também ia ficar de home office. 8 horas da manhã, ele chega e eu descobri uma coisa. Como eu havia ido trabalhar de tarde no dia anterior, meus avós tinham ido na boca do caixa, ambos feito um empréstimo, um de 3.000, outro de 1.500, porque era tudo que eles tinham como fazer naquele momento. E pegaram R$4.500. Quando eles chegam para entregar o envelope para ele, com esse valor, que já é um absurdo, né? Assim a gente fala nesse aspecto, até por causa do histórico, ele vira e fala, tá faltando R$1.500 aqui. E quando ele tá faltando esses R$1.500, meu avô vira novamente e fala, meu filho, eu não tenho mais nada para te dar. Ele fala, então agora vocês vão ver. Ele começa a quebrar a casa toda, ele fala, se não aparecer o dinheiro aqui agora, eu vou bater em vocês, eu vou matar vocês. E começa a quebradeira. Nisso, os vizinhos já começam a olhar. Eu faço até um sinal para chamar a polícia, assim, pela janela. E nesse caminho, meu avô vai tentando sair do local. Ele possui um veículo Ford Ka 2005, bem velhinho. E meu avô tentando sair, ele pega um banco, arremessa o banco no carro, quebra, os estilhaços voam no meu avô. E meu avô tentando sair no desespero, cara. E ele quebrando todos os vidros do carro. Todos os vidros do carro na tentativa de agredir o meu avô. De 80 anos, que já teve 2 infartos. E nessa tentativa de agressão, o meu avô finalmente consegue sair, todo com os pedaços de vidro pelo corpo. E ele voltando, falando, se não voltar com os R$1.500, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer.
Nisso, já haviam chamado a polícia militar, além dos vizinhos, teve mais de 5 ligações que eles avisaram. Eu também chamei, travei o portão para não conseguirem sair do local. E no momento que a polícia chega, as ameaças também já, como ele percebe que eu estou em casa, já começam a se direcionar para mim. Ele fala que vai matar tanto eu quanto meu avô. E a polícia chega no local. Quando a polícia chega, ele vai para cima dos policiais. Ele agrediu os policiais. Ele chegou a danificar patrimônio dos policiais. Sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Ele fala que vai pegar, que vai matar mesmo. É o modus operandi dele. E o que é mais impressionante, ele vai para a delegacia, Olha, gente, deu um problema no áudio aí agora. Pra quem não pegou direitinho, esse é o neto. Esse é o neto aí desse casal de idosos que foram agredidos pelo próprio filho. E que absurdo. Eu já vi televisão quebrada, já vi micro-ondas, já vi ali a máquina de lavar quebrada. E não satisfeito, o cara vai pro meio da rua e quebra o carro. Não satisfeito, o cara vai pro meio da rua e quebra o carro. Tudo isso exigindo R$6.000 do pai e da mãe. R$6.000 do pai e da mãe. E como a gente estava aqui conversando com o neto, não é de agora. Não é de agora. Tatuzinho, desculpa, cara. Eu chamei aqui porque o áudio de vocês aí tinha dado um piripaque, mas já voltou. É com você. Continua aí de onde que eu chamei. Oi, Fred. Me ouve agora tranquilamente? Como é que tá? Posso Certo. seguir aqui? Posso seguir? Vai lá. Me fala uma coisa, você tava comentando, né, sobre essa situação. Você falou que ele já tem um histórico de violência, 21 processos na justiça, e você hoje, como neto, e que tem apenas duas, tem a sua mãe e sua tia, e ele é o filho caçula. Você teme pela vida dos seus avós, né? Com certeza, além de temer pela minha própria vida também, sabe? Mas principalmente pela vida dos meus avós. É o que eu falo. Agora foi o apelo que a gente fez, tanto para minha tia quanto para minha mãe, para entrarem com o pedido de curatela dos meus avós, porque para esse tipo de coisa parar, esse tipo de coisa financeira. Mas o mais impressionante é, ele mesmo com todo esse histórico, já tendo aparecido na TV por diversas vezes por esse tipo de ocorrência, ele vai para a agência de custódia e é liberado. Vai para a rua mesmo com as ameaças. Aí disseram da tal da medida protetiva, né? Só que a gente sabe como as coisas funcionam. Ele fala que justiça nenhuma segura ele. Então, assim, tive que sair da residência. Junto com o meu tio-avô, também pedimos para que meu avô se retirasse da residência juntamente com minha avó. Mas agora não tem como a gente ter muito controle do que vai acontecer. Ainda mais por tratar de idosos, ele sabe de todos os endereços. Então, a gente está numa situação de extrema vulnerabilidade, cara. Não tem como um cara desse ficar solto na rua. Não tem como. Entendeu? Para chegar no ponto de um familiar chegar, utilizar dos meios de televisão, do meio da imprensa, porque a situação tá periclitante. Eu temo de qualquer hora, sabe? Não tá falando com vocês aqui. Tá chorando do lado do caixão do meu avô e da minha avó. Porque é isso que ele falou e ele tem total capacidade e vontade de fazer isso. Porque ele sempre deixou claro que ele não teme ninguém. É só vocês puxarem aí na Record, gente. Tem várias matérias sobre ele. Obrigado pela sua gentileza em falar conosco aqui. A gente vai seguir acompanhando. Inclusive, Fred, a gente está preparando matéria sobre essa situação e algo que chamou muita atenção a gente entregar para você, o avô dele recebe até um salário bom de aposentado, mas só que devido a tanto empréstimo mediante as extorsões, hoje o salário do avô caiu para uma forma bem brusca, ou seja, uma situação bastante delicada. Fred. Cara, é duro, né? Tanta gente aí querendo o pai e a mãe próximo, o cara que tem fazer um negócio desse. Tatuzinho, obrigado. Dê um abraço aí nesse neto. Gostei de ver a atitude dele aí, cuidando dos avós. Um abraço grande, viu?